essa quebra de memória que você falou serve para todas as peças de um veículo em geral ou só para o tanque? Luizinho, a quebra de memória é uma nomenclatura, né, que a gente usa. Deixa eu tomar um café aqui. Para explicar de uma forma didática como funciona a finalização da peça, tá? Os materiais calandrados, que é o que 97% da galera trabalha hoje, por exemplo, Altac, Imprimax, Mactac, Oracle 651, TechWrap, são materiais calandrados. Esses materiais eles são produzidos como se fosse um bolo, tá? Tem uma batedeira enorme lá que junta todo o material. Como a gente tem no bolo, por exemplo, a farinha como o item principal, a gente tem lá o PVC como item principal. E depois, que nem tem o fermento, tem o óleo, tem o ovo, tem outras coisas que vão entrar junto dessa batedeira lá que vai fazer o adesivo, tá? Que vai fazer o vinil. Plastificante, vários itens químicos que vão chegar lá no que a gente quer no final, que é o vinil. Então ele entra num forno e depois que ele entra nesse negócio, ele aumenta demais a temperatura. Tem como um braço que faz uma pasta, como se fosse um patezão enorme, assim, uma pasta de dente, uma parada assim. E isso entra nos rolos, tá? Que nem rolo de massa mesmo, de pão, só que chama-se calandras, tá? São vários desses. E aí o material entra com essa bola lá em cima e ele é achatado, e ele vai sendo achatado do início ao fim até ele se transformar no vinil, que é o que vocês já conhecem, tá? Que é o vinil bem fininho lá. Então, o que acontece? Vocês, como ele era uma bola e a gente estica ele tende a lembrar que ele era uma bola, tá? Então, se vocês analisarem, né, o que acontece? Ele tem aquele processo de encolhimento. O que é o encolhimento do material? É a memória. Ele lembra que é uma bola e quer voltar a ser uma bola. Então ele está aqui e ele tende a fazer isso aqui, ó, voltar a ser uma bola. Por isso que a gente usa o termo de estabilizar o material como quebra de memória. Pode entrar, que a gente faz ele esquecer que ele era uma bola e voltar e ficar na posição onde a gente determinou, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu tô com... Só um minuto, pessoal, segura aí, por favor. Então assim, ó, voltei. A quebra de memória nada mais é que o que? A gente eleva a temperatura do material entre 95 e 98 graus. Por que 95 e 98? Quimicamente, a gente troca... Pode passar. Um dia. Quimicamente, a gente troca a estrutura do material, tá? Quando ele é elevado acima de 90 graus. Então, quando ele passa de 90 graus, é como se ele esquecesse que ele era uma bola, tá? Então, por que a gente faz entre 95 e 98? É uma margem de segurança, tá? Para não ficar muito próximo dos 90 e a gente achar que quebrou a memória e não quebrou. Então, tu eleva a temperatura entre 95 e 98 e o material se estabiliza. Por quê? As moléculas, quando a gente esquenta, elas saem da origem delas e ficam muito loucas lá por causa do calor, né? E aí, quando a gente chega lá nos 98 e ela estabiliza, o que acontece? Ela sai do que ela era. Elas eram todas assim, ó, coladinhas. Quando a gente esquenta, elas vão fazendo isso aqui, vão se espalhando e de repente, pum, ela estabiliza com um outro formato diferente do que de origem ela foi criada lá quando ela era uma bola. Então, quando é que eu vou fazer a quebra de memória? Principalmente, Tiagão aí, ó, bom dia, irmão, bom dia.
Principalmente nas peças plásticas que recebem maior tensionamento, por exemplo, retrovisores, para-choques, aerofólios, maçanetas, todas essas peças vão sofrer, precisam ser feitas quebra de memória, tá? Em peças como portas, tampa de mala, capô, paralama, essas peças, tu não faz um tensionamento absurdo onde eu realmente entenda que o material foi deformado. Então nessas peças eu vou fazer a quebra de memória apenas aonde? Nas quinas, né? Nas voltinhas ali onde a gente dobrou para dentro, eu vou selar elas fazendo a quebra de memória em toda a volta. Agora peças como retrovisores, para-choques, aerofólios, maçanetas, essas peças precisam ser feita a quebra de memória na peça toda, completa, para que toda a peça sofra essa mutação de deixar de ser uma coisa e se transformar em outra. O que ela deixou de ser? Deixou de ser uma bola para ser o que eu quero, uma maçaneta, um retrovisor, um aerofólio, tá? Isso é muito importante. Se tu fizer a quebra de memória na peça completa, inclusive a gente já fez isso várias vezes em curso e tudo mais. Vamos ver aqui, ó.